Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e o tema de hoje é anticoncepcional, nosso amigo ou nosso vilão? Bom, para começar a falar desse assunto de anticoncepcional, eu quero lembrar que a gente já tem alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre essa experiência do feminino, a importância de menstruar, ferramentas terapêuticas como a mandala lunar, a guia lunar, que são bem importantes dentro dos nossos movimentos de autoobservação para que a gente possa desenvolver uma consciência dentro do nosso processo e das nossas decisões em relação ao nosso feminino. Uma dessas decisões, talvez eu diria que uma das mais importantes, passa pela decisão de tomar ou não o anticoncepcional. Importante dizer que anticoncepcional não está ligado apenas à questão de ser um contraceptivo. Eu já falei também em vídeos anteriores, e isso é bem importante e relevante, de que as mulheres que tomam o anticoncepcional, na verdade elas não menstruam, elas não têm um ciclo natural de produção e mudança hormonal. Na verdade, o que elas experimentam todas as vezes que elas param de tomar esse anticoncepcional é um sangramento simplesmente pela falta da medicação, que não pode ser considerado como uma menstruação, e sim um sangramento. Dito isto, é importante também a gente ressalvar, eu também já falei sobre isso em outros vídeos, sobre a importância de que a mulher precisa ter uma consciência na hora de tomar a decisão, inclusive sobre parada da menstruação. Há mulheres que tomam o contraceptivo de forma contínua, param a cada 6 meses, outras a cada 1 ano, cada uma por questões diferentes, seja pela sua saúde, sejam por questões culturais, sejam por pressão de parceiros. Então é importante a gente ir entendendo todo esse movimento de consciência que a gente vem falando aqui no canal, de que estamos inseridas dentro de um contexto. É importante dizer também que muitas mulheres acabam tomando a decisão de seguir tomando as pílulas anticoncepcionais por uma pressão dos parceiros, por conta da questão de ser um contraceptivo de fácil acesso, hoje cada vez mais acessível financeiramente. Então acaba ficando muito essa carga para que a mulher seja responsável por esse movimento do cuidado com a gravidez. Então, entendendo esse processo, que existe uma questão cultural, que existe uma questão social, econômica, inclusive uma pressão, muitas vezes do próprio companheiro, então a mulher precisa se entendendo dentro desse processo para fazer o seu movimento, inclusive de desconstrução de todas essas informações e cargas que são externas e acabam interferindo no corpo da mulher. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, existe uma estatística de que 80% das mulheres sofrem ou sofrerão de sintomas relacionados à TPM, sejam eles de ordem psíquica, sejam eles de ordem física. Existem diversos tipos de TPM, algumas são mais ansiosas, acabam direcionando mais para a questão do doce, outras são mais depressivas, acabam mexendo bastante com a questão emocional, a mulher fica mais fragilizada, com choro fácil, outras são mais voltadas para a irritabilidade. Então existem alguns tipos de TPM, eu não vou me ater muito a esse movimento, até a gente já fez um vídeo específico falando de TPM, ressignificando essa sigla para Tempo para a Mulher, mas a importância de falar de tudo isso é porque muito da questão da TPM e dessas pressões externas estão relacionadas com a decisão por tomar anticoncepcional ou mesmo com a decisão de parar de menstruar. Então a questão do anticoncepcional ser pintado como um vilão, na verdade não é necessariamente que ele é apenas vilão. Muitas vezes ele auxilia algumas mulheres dentro dessas questões, ainda como contraceptivo, ou ainda na questão de que realmente ela tem uma disfunção muito grande na questão da menstruação, então ela acaba optando por esse caminho. Até 10% das mulheres têm sintomas que são tão graves, que são impeditivos para que elas possam seguir sua rotina, seguir sua vida trabalhando. Então realmente não é uma questão assim de ser vilão ou de ser mocinho, e sim de ter uma consciência envolvida no processo da tomada de decisão pelos caminhos que a gente vai trilhar, sabendo que a qualquer momento a gente pode mudar essa decisão. O que me preocupa é que muitas mulheres não sabem das informações ou não têm conhecimento suficiente na hora de tomar uma decisão dessa. E aí ficam aprisionadas dentro desse movimento, desconectadas do seu próprio corpo, porque estão impedidas de fazer um fluxo natural de hormônios e de contato com o seu processo de menstruação. E isso vai ter consequências, inclusive psíquicas,
porque o processo da menstruação também é um processo de liberação emocional. Então a mulher que não menstrua também está sendo impedida de fazer todo esse movimento. Ah, não é a única forma de se fazer isso, mas é uma forma muito potente que libera diversas energias dentro da mulher para que ela possa se enxergar, se autoconhecer dentro desse movimento. Então eu quero trazer aqui, para focar um pouquinho ainda nessa questão da TPM, alguns dados estatísticos que eu achei bem interessantes para a gente ver por onde algumas decisões acabam passando na hora de considerar se a gente escolhe ou não o movimento de tomar um anticoncepcional. Lógico que existem, eu não vou nem me ater aqui a falar dos problemas que anticoncepcionais têm causado em mulheres, seja na parte de circulação, trombose, existem outras interferências que são físicas e que são agressivas para o nosso corpo, na produção de hormônios de forma sintética. Então eu vou me ater apenas mais à questão relacionada com esse desenvolvimento do autoconhecimento, com esse processo de liberação emocional que a gente já tem conversado em alguns vídeos. Mas eu queria trazer essas estatísticas aqui. 8 em cada 10 mulheres brasileiras, e é importante quando a gente traz a estatística fazendo o recorte brasileiras, porque lá como eu disse que 80% das mulheres brasileiras vão experimentar sintomas de TPM, é importante a gente dizer que tem países em que essa estatística é de 50% a 60%. Por que eu digo isso e faço esse recorte? Porque é importante a gente entender como os fatores externos e sociais e políticos estão relacionados com os nossos corpos e como outros países que têm outras realidades nas quais as mulheres estão inseridas vão trazer para a mulher um outro contexto e isso vai interferir inclusive no seu corpo e na sua saúde. Então olha que importante isso. Então voltando um pouquinho, 8 em cada 10 mulheres brasileiras em idade reprodutiva têm TPM, o que equivale a 41 milhões de mulheres só no Brasil, lembrando que esses dados são de uma estatística de 2009. Esse índice extrapola a média mundial, de 30% de pacientes com sintomas moderados e intensos, e dá ao Brasil o título de país da TPM, conectando aí com toda a questão social e histórica que eu falei. Eu vou deixar aqui também uma referência de onde eu tirei todos esses dados estatísticos, que é de um livro de um doutor chamado Bento, de 2009, chamado TPM. Eu vou deixar essa referência aqui. E aí depois vocês podem, quem quiser aprofundar, é bem interessante esse livro, principalmente nessa questão das referências. Ele diz ainda, 85% das mulheres se sentem mais propensas a brigas e discussões durante o período da TPM. Então é importante a gente entender que dentro desse universo de mulheres que acabam desenvolvendo a TPM, até que elas tenham um diagnóstico de TPM, até que elas entendam que algumas questões que elas experimentam estão relacionadas com o seu ciclo menstrual, a gente tem uma outra estatística que vai dizer que, em média, essas mulheres buscaram tratamento com cerca de 3,8 médicos durante 5 anos. Em 85% dos casos, olha só, 85% dos casos, as mulheres tentaram um ou mais tratamentos. E 45% delas, mesmo depois de diagnosticadas, depois de toda essa peregrinação, que eu contei também num outro vídeo, que também foi uma peregrinação minha, 45% ainda sentem que precisavam de mais ajuda. 89% das mulheres com síndrome disfórica pré-menstrual, que foi uma outra sigla também, que foi dada para esse processo de TPM intenso, estavam sem diagnóstico. 70% a 90% das mulheres que menstruam experimentam algum medicamento para amenizar os sintomas da TPM. A fluoxetina, que é um antidepressivo usado por 5 a 10% das mulheres que têm sintomas de TPM. Lembrando que fluoxetina, antidepressivo, é um remédio voltado para outras questões, mas acabam entrando no tratamento da TPM. A prevalência de enxaqueca em mulheres é 3 vezes maior do que em homens, sendo que em 65% dos casos ela é do tipo menstrual, e cerca de 60% das mulheres melhoram da enxaqueca após a menopausa, até mesmo a não menstrual em decorrência das mudanças hormonais. Então, mesmo que a enxaqueca não esteja relacionada definitivamente à questão da menstruação ou do processo de TPM, ela está envolvida com a mudança hormonal. Então é importante a gente entendendo todas essas estatísticas que são bem altas, são bem chamativas, para a gente entender que o corpo feminino, ele tem a sua particularidade, ele tem a sua especificidade e precisa ser tratado dentro dessas particularidades. Além da TPM, 75% das adolescentes têm dismenorreia, que é cólica menstrual no primeiro dia da menstruação. Em 25% dos casos, ela é incapacitante. Não é incomum
meninas que vão parar em pronto-socorro por conta de cólica no primeiro dia da menstruação ou mesmo alguns dias antes. 60 a 80% das mulheres têm algum sintoma de TPM durante seus anos reprodutivos. 65,8% das adolescentes relatam sofrer de TPM. 30 a 40% das mulheres que sofrem de TPM têm suas rotinas levemente afetadas. 3 a 9% das mulheres têm sintomas graves que as impedem de prosseguir com as suas rotinas diárias. 68% dos homens e 78% das mulheres disseram que a TPM pode gerar efeitos negativos em seus relacionamentos, como brigas, tensão e menos tempo juntos. Apenas 28,7% das mulheres conversam sobre o assunto da TPM com os companheiros ou companheiras. E os sintomas tendem a se intensificar após os 30 ou 40 anos de idade. 45% das intenções de suicídio, ouçam isso novamente, 45% das intenções de suicídio acontecem durante a semana que precede a menstruação. Das mulheres admitidas em hospitais após acidentes sérios, 52%, um pouco mais da metade, estavam no período pré-menstrual. 67% das mulheres alcoólatras pioram durante o período menstrual. Então, eu quis trazer todas essas estatísticas que estão dentro desse livro do Bento, que é um médico ginecologista, que faz toda uma trajetória na busca aí de repertórios para que a gente possa entender a gravidade desses movimentos, entender que não é só uma frescura, não é só algo leve. Para algumas mulheres que não experimentam isso com intensidade ou que experimentam num grau muito leve, ok, lindo, maravilhoso. Mas a gente tem uma gama de outras mulheres que, por não compreenderem, por não serem levadas a se conectarem com o seu ciclo, entender sobre o seu corpo, fazer um processo de autoconexão e autoconhecimento. Por quê? Porque esse processo vai trazer o nosso poder de volta, de entender os nossos movimentos, entender o nosso ciclo, entender como o nosso corpo funciona, o que ele precisa para funcionar melhor, como trabalhar com a nossa emocionalidade. Então, tudo isso está envolvido na decisão, inclusive, se a gente toma ou não um anticoncepcional. Então, é importante que a gente saiba que existe conhecimento voltado para isso. Existem técnicas e ferramentas terapêuticas. A mandala lunar, eu já falei aqui no canal. Já falei sobre a guia da lua como ferramenta de proteção. Tenho falado sobre a utilização de aromas, cromoterapia, o tarô como ferramenta de caminho, de entendimento de caminho, de direcionamento de caminhada, de abertura da nossa percepção e da nossa conexão, utilização de cristais, banhos terapêuticos, banhos energéticos, para que a gente possa fazer esse movimento e fazer as nossas decisões com uma escolha mais consciente, sabendo do que a gente está abrindo mão, o que a gente está ganhando em troca e qual é a nossa necessidade e a necessidade do nosso corpo naquele momento. Então, eu espero ter ajudado nesse processo de relacionamento com o seu próprio corpo, de decisão sobre a questão do anticoncepcional. Esse não foi um vídeo só para ficar endemonizando anticoncepcional. A gente não precisa pender para um extremo nem para outro. Precisamos entender as possibilidades, entender seus pontos positivos, os seus pontos negativos, para que a gente possa fazer melhores escolhas para a nossa jornada. Sou Silmara Gonzaga e a gente se vê no próximo vídeo.